quarto vídeo hoje. Quarto vídeo hoje. Aqui é trabalho. Calma, Tom. Não assusta não. E ainda tem o League hoje, hein? E a World Series também, jogo 3. Vamos que vamos. Aí vocês estão lascados, hein? Vocês estão lascados que agora eu tô saudável. Eu senti saudade de trabalhar por ter ficado dodói semana passada. Eu voltei a nadar, porque agora tá mais calor. E aí eu tô com mais energia. E eu tô bebendo mais café também. Mas vamos que vamos. Esse é um dos vídeos mais legais que eu já fiz no canal. Quem acha isso? Eu. Não sei se vocês vão achar ou não. Mas é um dos mais legais, porque esse é o tipo de vídeo que eu não falo só sobre tática, só sobre jogo em si. Eu comecei a trabalhar com o futebol americano em 2011, mais ou menos, né? O site, que hoje é o Pro Football, começou no meu aniversário, em 2011. E aí eu queria sair do site, eu fazia direito, na época eu estava indo para o meu terceiro ano de direito, em 2012, e aí eu queria sair do site, mas acabei não conseguindo, porque a pessoa para a qual eu passei a responsabilidade do site meio que deixou largado, eu tive que voltar, e o draft de 2012 eu não consegui acompanhar tão bem. O draft de 2013 foi, acho que o primeiro que eu trabalhei paulada, porque o de 2011 a gente não tinha o site ainda, 2012 eu estava fora, e o de 2013 foi o primeiro. E que escolha para ser o primeiro, né? Porque o draft de 2013 na posição de quarterback é a mais legal para mim, e é que mais atrai público no draft, ele era um draft que era horrível na posição de quarterback. Assim, bem fraco mesmo em prospectos. A gente tinha basicamente o A.J. Manuel, que ninguém lembra que existe mais. A gente tinha o Geno Smith, que é o tema desse vídeo, e o Mike Glennon. Para mim, todos eles não eram prospectos de primeira rodada. O A.J. Manuel acabou sendo draftado pelos Bills na primeira, foi um erro. E os Jets estavam cheios de quarterback na época e draftaram o Geno Smith, que para mim não era um prospecto de primeira rodada. Para mim o Geno Smith era um final de segunda e início de terceira. Ele teve seus lampejos em West Virginia, mas nada demais. Jogou mal bastante quando enfrentou um tempo mais delicado, com neve e tal, e Nova York não tem o melhor dos climas, né? Então nesse aspecto poderia dar errado também por conta disso. E forçava alguns passos que não deveria e tudo mais. Na época, em abril de 2013, eu tinha 21 anos. 21 anos e meio. 21 anos e 6 meses. E eu era bem mais imaturo do que eu sou hoje. Era o meu primeiro draft, analisando, escrevendo e me expondo, né, expondo minhas opiniões. Eu achava um tremendo erro a escolha dos Jets, né? E na época não havia tanto conteúdo de draft em português como há hoje. Assim, nem de perto, né? Hoje a gente tem um monte de gente com perfil no Twitter, a gente tem brasileiros cortando tape de draft, a gente tem o On The Clock, a gente tem a cobertura do draft da NFL, a primeira, a segunda e a terceira rodada na ESPN. A gente chegou a passar do dia 3, um ano inclusive. E naquela época não tinha nada disso, nem remotamente. Então falar sobre draft era muito mais complicado, né? Porque não havia uma cultura estabelecida. E aí eu dava nota para as escolhas. E aí chegou a escolha do Geno Smith na segunda rodada e eu dei nota 0. De 0 a 10, eu dei nota 0. Isso seria hoje algo que eu não faria, de forma alguma, não faria. E aí o tempo passou, na época foi minha primeira experiência como pessoa pública, de fato, porque foi a primeira vez que eu fui muito xingado por uma torcida. A torcida dos Jets ficou enlouquecida comigo. Como que você pode dar nota 0? O cara nem jogou ainda e tal. Eu acho que isso ainda existe um pouco, né? Essa questão de não, porque a gente tem que ver o cara na NFL. Até então a gente não pode avaliar. O que eu acho um grande erro. Eu acho um grande erro, porque não é porque o cara nunca jogou na NFL que a gente tem que esperar o cara ter 10 semanas na NFL para poder falar alguma coisa. Aí é reportagem, aí não é análise, é outra coisa. Então tem que se arriscar, considerando, claro, que o draft é inexato, mas tem que tentar analisar e tudo mais. Agora, foi um momento de arrogância da minha parte e de maturidade. Eu tinha, como eu falei, 21 anos e não precisava ter dado uma nota 0. Poderia ter colocado o conceito como escolha questionável, como eu coloquei, por exemplo, do Alex Leatherwood pelos Raiders, só para dar um exemplo. Ou como eu coloquei para o Paxton Lynch. Poderia ter colocado questionável. Ou poderia ter dado nota 5, vai. Não precisa dar nota 0. Também não precisa ser que nem carnaval, né? 9.1 a escolha. As outras são 9.9, 9.1. Não, também não. Mas foi um momento bastante imaturo da minha parte. Porque eu era imaturo. Eu tinha 21 anos. Eu tinha aquela vontade do jovem de ser, às vezes, um pouco mais agressivo, um pouco mais assertivo. Eu ainda tenho essa assertividade comigo. Não gosto de ficar em cima do muro, como vocês sabem.
E eu acho que quem está assistindo meu conteúdo gosta que eu não fique em cima do muro, gosta que eu me exponha, que eu dê minha opinião. Que você pense também, né? Que você tenha a sua opinião e conflite com a minha. E aí o tempo passou, tal, o Geno Smith flopou totalmente. Eu acabei acertando, vamos dizer assim. Para os Jets foi uma escolha jogada no lixo. Talvez não nota 0, né? Mas a nota era para a escolha, não para o jogador. Eu sempre falei isso. Não era a escolha e o jogador, era a escolha, né? O Geno Smith não era um prospecto nota 0, senão ele não teria sido draftado, senão eu não colocaria a nota dele de final de segunda rodada e barra início de terceira. Mas hoje, olhando para trás, pegar o Geno Smith na segunda rodada não seria nem uma nota 5, talvez teria sido uma nota 6, nota 7, talvez nem questionável, porque era um prospecto de segunda barra terceira rodada que foi escolhido no segundo dia. Assim como o Drew Lock era um prospecto de segundo dia e foi escolhido no segundo dia pelos Broncos. O erro não foi escolher o Drew Lock, o erro foi não ter outras alternativas para Denver. O erro não foi escolher o Geno Smith, o erro foi não ter outras alternativas para o New York Jets na época. E o tempo passou, o Geno Smith um monte de interceptações, teve um incidente dele de tomar uma muqueta, né, no maxilar, uma briga com outro jogador dos Jets. E aí ele foi reserva, tal, continuou na NFL, e aí chegou este ano e meio que o meu destino voltou a cruzar com o do Geno Smith. O meu primeiro momento profissional voltou a cruzar com o do Geno Smith. E o Geno Smith, a primeira coisa que me chamou a atenção em Seattle, o Geno Smith me pareceu uma figura muito madura. Muito, muito madura. Você percebia que ele era um líder ali. Quando ele abria a porta, saía do vestiário e vinha para a sala de coletiva, você sentiu o respeito das pessoas que estavam ali por ele, dos outros jogadores e da camaradagem, etc. Eu cheguei a entrar 2 dias no vestiário do Seahawks, não pode gravar, não pode nada, mas eu reparei isso, eu acabei não falando porque não era o momento, né? Eu falei, putz, é uma coisa meio pessoal, acho que não vale falar, né, antes do jogo e tal. Mas hoje eu vejo que acho que é válido. Eu via um sentimento muito forte de camaradagem do Geno Smith com os outros atletas, né? E ele muito pleno, muito feliz de estar ali e os jogadores ao redor respeitando ele muito. E ele sorrindo o tempo inteiro, né? Você sentia ele muito confortável também, uma postura muito confortável. E aquilo me chamou a atenção e ficou no canto da minha mente. Mas, enfim, seguiu a vida, tal, chegou a coletiva dele. E aí a gente fez algumas perguntas. Vou abrir um parênteses que o pessoal nos Estados Unidos dificilmente eles pegam na ferida, né? Porque eles vão estar lá todos os dias, todas as semanas, e eu sou meio sem noção, vocês sabem. Eu ainda vou ser preso numa coletiva dessa, né? Mas enfim. E aí eu virei e falei na lata, falei assim, Geno, você jogou mal nos Jets e eu queria saber agora se tem uma segunda oportunidade, talvez seja a última, que geralmente assim funciona. O que mudou do Geno Smith, do New York Jets, que foi titular, de fato titular pela última vez, para o Geno Smith de 2022? Eu não tinha ideia, eu nem lembrava daquele negócio do draft, que eu tinha dado nota 0 para ele e tudo mais. Eu não tinha ideia o que ele ia responder. Eu achei que ele ia responder um bagulho super protocolar, de agora eu tenho mais experiência, porque geralmente os jogadores estão de saco cheio dessas entrevistas e respondem qualquer coisa muitas vezes, ou protocolar e ponto. E aí ele deu uma resposta muito longa para mim. Foi uma resposta bem legal, inclusive ela foi usada numa TV local de Seattle, num programa deles, do Seahawks e tal, que passa depois do Sunday Night Football lá em Seattle. Eu fiquei super feliz com isso, inclusive. Mas, basicamente, ele virou pra mim e ele falou algo que me marcou muito. Eu não sou mais o quarterback imaturo que eu era antes. Eu não tento forçar as coisas se as coisas não estão ali na minha frente. Eu não sou um quarterback que força as coisas. Eu tenho controle do meu ambiente, eu sou um cara que estuda muito mais do que eu era antes, um cara que estuda a história da liga, ele chegou a falar algumas coisas também de aspectos táticos históricos, e eu não forço as coisas, eu pego o que a defesa me dá. E aí veio a parte que mais me marcou, porque isso é um processo natural, agora eu tenho mais de 30 anos, eu me vejo com mais maturidade, etc. Quando ele falou isso, eu quase desmoronei na frente dele, porque foi um processo pelo qual eu passei também. Hoje eu tenho 31 anos, eu sou um profissional completamente diferente que eu era antes, com 21 há 10 anos. Claro que eu não vou perder minha essência, claro que eu vou opinar, como eu já falei, claro que eu vou falar o que vejo, mesmo que isso desagrade uma grande torcida. Estou batendo em Patriots e Packers toda semana quase, que são as 2 maiores torcidas do Brasil. Eu estou batendo no Tom Brady, que é o maior ídolo do futebol americano aqui no Brasil, que é um ídolo meu, esportivo, e que se dane.
mas com responsabilidade, né? Eu não forço as coisas. Então eu me identifiquei muito com aquela resposta. Eu acho que tem uma frase importante que o jornalista não tem que ser o protagonista, vamos dizer assim, mas eu acho que eu e você que está assistindo, o nosso público, tem um relacionamento tão íntimo nesse aspecto, e o YouTube propicia isso, esses vídeos propiciam isso, que eu acho válido fazer um vídeo assim, contando tudo isso, para finalmente chegar aos finalmente. E aí, óbvio que tem gente que vai ficar brava porque eu só comecei a falar isso agora, mas é só um aspecto do vídeo. Porque esse aspecto do amadurecimento é o principal, porque ele é o porquê. Não o meu, que se dane eu, do Geno Smith. Geno Smith é um quarterback top 5 em 2022? Sim. Em 2022? Sim. E sob muitas óticas. A gente pode pegar, o que é um quarterback? É um passador? Se fosse um passador, só passar a bola, qualquer um faria. Não, ele é um líder do time. Isso está claro para mim. Eu vi isso lá. E a gente vê na sideline. A gente viu o relacionamento dele com o Pete Carroll. Ele é um líder do time, ele é muito bem quisto. Quando eu perguntei para o DK Metcalf, como que vai ser sua sintonia com o Russell? Chique, né? Quando eu perguntei para o DK Metcalf, começou arrogante, começou fofissimamente pedante. Não, tô brincando. Mas, pô, tive orgulho de fazer isso. Quando eu perguntei para o DK Metcalf, sua sintonia com o Russell Wilson era pica. Como que vai ser sua sintonia? Não falei desse jeito. Como que vai ser sua sintonia com o Geno Smith? E ele deu um sorriso e falou, tá boa a nossa sintonia, vocês vão ver na segunda-feira. E realmente estava, e realmente está. Ele é bem quisto pelos companheiros. Só o fato do DK Metcalf ter renovado o contrato, acho que já foi um sinal muito positivo, né? Antes da temporada. Mais um ponto. Ele está fazendo exatamente o que ele falou. Ele pega o que a defesa dá. Hoje o Geno Smith é um dos 5 quarterbacks menos interceptados da NFL. Diga-se que ele tem menos interceptações que o Russell Wilson. O Geno Smith como passador, tá bonito os passes dele? Estão na medida? O arco tá bonito? Tá tudo, aspecto físico da coisa. Sim, os passes do Geno Smith estão entre os mais bonitos da NFL nesse momento. É coisa de louco falar isso, mas estão. Ele deu passes nesse último domingo contra os Giants que estão entre os passes mais bonitos que eu vi na NFL neste ano. E ele tem um braço muito forte, viu? Parece que não, mas tem. Foi elogiado bastante pelo Pete Carroll nesse aspecto. O Geno Smith, estatisticamente, ele é top 5 em rating, top 5 em menos interceptações, top 5 em touchdowns, top 8 em jardas por passe. Em 2022, o Geno Smith é um quarterback top 5. Isso pelas estatísticas, mas o tape mostra isso também. O Geno Smith está cuidando da bola, o Geno Smith está fazendo progressão de passe como ele não fazia antes. O Geno Smith não está tomando decisões idiotas, ele está sempre olhando a defesa e escaneando a defesa. Se precisar vir com passe curto, ele vai. O Geno Smith está lendo a defesa e pegando janelas estreitas. Teve um touchdown maravilhoso, inclusive, nessa última partida para mais de 10 jardas assim. Teve outro para mais de 10 jardas, 2 para mais de 10 jardas contra os Chargers, que foi assim também. O único jogo de fato ruim do Geno Smith foi contra o San Francisco 49ers semana 2, fora de casa, contra uma defesa que era a melhor da NFL, barra segunda melhor da NFL. Ela e dos Cowboys era a melhor naquela época, que estava mais saudável. Só. Talvez um pouco contra a Arizona, mas todos os outros jogos foram muito seguros, muito sólidos do Geno Smith. E ontem, ele não teve o jogo terrestre. O Kenneth Walker não teve uma grande partida. O Geno Smith ganhou esse jogo. A liderança do Geno Smith ganhou esse jogo. A precisão do Geno Smith ganhou esse jogo. O Geno Smith é um quarterback maduro, assertivo e, neste momento, vencedor. Eu nunca imaginei que eu fosse falar essas frases. Mas essa é a beleza da NFL. É a liga mais imprevisível que existe. E é uma liga que permite histórias como essa acontecerem. Um cara que ninguém dava nada, que talvez só ele acreditava nele, e o Pete Carroll, porque era o que tinha ali, ele teve que tomar essa decisão, e a partir do momento que ele tomou a decisão, ele começou a pilhar, e tá dando certo. Claro que Seattle tem pontos melhores do que ano passado em alguns aspectos, a linha ofensiva é melhor. Claro que Seattle tem 2 bons recebedores, o Tyler Lockett e o DK Metcalf. O Tyler Lockett, inclusive, dropou um touchdown nessa partida, poderiam ter sido 3 TDs do Geno. Mas fato é que o Geno Smith hoje é um quarterback top 5. A gente está na semana, em 2022, a gente está na semana 8, indo para a semana 9, e o Seattle Seahawks briga pela divisão. Eu digo mais, o Geno Smith é o melhor quarterback desta divisão em 2022. Em 2022. Porque assim, se eu falo um negócio desse, pode ter gente que considera a carreira. Eu não estou considerando a carreira dele, estou considerando 2022. Neste ano, sob qualquer ótica. Tape, questão de maturidade, questão de dominar o playbook, questão estatística,
ele é um quarterback top 5, por incrível que pareça. Fizemos o será que podíamos? Coloquem nos comentários o que vocês acham. E eu espero vocês hoje no Liga, que vai ter essa pergunta. Eu vou falar basicamente as mesmas coisas que eu falei aqui. E também depois na World Series. Jogo 3, Phillies e Astros está empatado. Beijo carinhoso. Tem vídeo sobre o Russell Wilson, sobre os Broncos e sobre o Jacksonville Jaguars e o Trevor Lawrence. Para você, membro Like Plus. Se você gostou do vídeo, quer contribuir monetariamente? Contribua. Contribua. Seja membro que tem desconto. E amanhã tem cupom de desconto novo da Esporte América para os membros Like Plus, tá? Amanhã eu posto aqui. Vou pedir para eles o cupom, amanhã eu posto aqui. Beijo e até a próxima. Tchau.